Então, eu vou compartilhar aqui a nossa tela de apresentação. Já vi aqui pelo celular que está visível para todos, né? Então, nosso objetivo para esse encontro online de hoje é discutirmos e validarmos, né, os caminhos do Piabiru que foram elaborados aqui nos Campos Gerais, né? Então, a dinâmica que teve, né, foi... Oi? Bom, então, a dinâmica ela foi mais ou menos colocada, né, foi feita, então, uma reunião inicial, até por parte da Casa Civil. Depois disso, tivemos uma reunião para trazer alguns insights, então, aqui para os Campos Gerais, né, para que se pudessem elaborar, então, para que as prefeituras, representadas pelas suas secretarias municipais de turismo, elaborassem as propostas, então, dos seus municípios, né, as trilhas de longo curso da rede, elas partem dessa premissa, né, e sempre que de caminhos que partam das bases locais e conectando esses inúmeros percursos locais, tem-se, então, uma trilha de longo curso, né? Depois disso, fizemos, então, cada município, então, elaborou os seus traçados, enviaram para nós da Detour. Aqui na Detour, então, Benjamin e eu, representando o grupo de trabalho de turismo em áreas naturais e sustentabilidade, coordenamos, então, essa parte de conectividade desses caminhos, né, locais. E para alguns caminhos que nós não obtivemos uma proposta dos municípios, nós elaboramos algumas propostas, encaminhamos individualmente para os municípios, e a gente está trazendo, então, essas propostas para apresentar, então, para todos aqui dessa região dos Campos Gerais, e também o pessoal da Casa Civil que está aí com a gente na reunião. Então, a gente tem... Deixa eu... Aí. Então, aqui a gente, né, só um overview aí do caminho do Piabiru, né, um caminho, então, bastante antigo, né, que conecta, então, o Atlântico até o Peru, né, não vamos entrar nesse detalhamento histórico aqui, né, mas a gente consegue entender que em algum lugar aqui do Paraná, né, e estima-se que seja nos Campos Gerais, em que acontece o encontro, então, a confluência desses caminhos, né, que vem de São Vicente e Cananéia, e algum lugar de Santa Catarina que não é consenso ainda, encontra-se, então, essa confluência aqui nos Campos Gerais e segue-se, então, em direção ao Pacífico, né, não chegando bem no Pacífico. Enfim. Então, aqui a gente tem um mapa do nosso estado do Paraná, né, pegando mais a porção centro-leste, digamos assim. E aí fechamos um pouquinho o zoom para nossa região aqui dos Campos Gerais, né, onde nós vamos plotar, então, agora o todo que temos para esse momento para os caminhos do Piabiru, né. Então, reparem que a gente tem também essa dupla direção, uma direção norte-sul e uma direção leste-oeste aqui na nossa região também, assim como a gente enxerga para o caminho do Piabiru que se tem relatado, né? Desse todo que nós temos aqui, a gente vai detalhar agora, né? Fizemos uma legenda, inclusive, né? Então, nós temos aqui a cor azul mais escura para percursos fluviais, né? Aqui nós vamos ter um somente. Em amarelo, nós vamos ter os trechos considerados bimodais, né? Ou seja, que servem para dois modais de mobilidade, e aí vamos entender caminhada e ciclismo, né? O cicloturismo. Os traçados em azul claro, né? Que são traçados específicos para caminhada, ou seja, traçados onde é feita a caminhada efetivamente por trilha, e aí não comportando o modal bike, então, nesse traçado. E onde existe esse tipo de traçado, a gente tem uma segunda proposta em laranja, que são traçados para ciclismo, né? Já adaptados para isso. E alguns pequenos percursos na cor roxa, que não fazem parte, digamos assim, da espinha dorsal do Piabiru, porém,
são acessos a atrativos e a pontos de apoio, né? Ou seja, acessos importantes para se fazer efetivamente o turismo nas localidades em que se está fazendo a paragem, né? Então, desse todo, nós mapeamos 866 quilômetros, né? Aí, quando a gente fala que esse é o total, a gente já está considerando, então, a espinha dorsal do caminho e também essas alças de acesso, que são esses acessos secundários para atrativos e pontos de apoio, né? Então, desses 863 quilômetros, nós temos 761 quilômetros propostos na espinha dorsal do caminho do Piabiru. Isso falando só em termos de Campos Gerais, né? Bom, vamos lá. Então, o primeiro município que a gente gostaria de mostrar é o município de Porto Amazonas, né? E aí vamos lembrar, voltar um pouquinho só para a gente fazer alguns lembretes do que foi levado em consideração, né? Buscou-se sempre que possível trilhas e estradas rurais municipais, né? Aí, quando a gente fala dessas estradas rurais, a gente sabe que elas permitem implementação instantânea, imediata, né? Não existem embrólios por acesso a áreas privadas e tal. Buscamos, sempre que possível, não elaborar trechos margeando estradas de asfalto, né? Rodovias estaduais, rodovias federais, por motivo de segurança, principalmente, né? E também da qualidade da experiência dos caminhantes. Buscamos, nos trechos de caminhada, encontrar pontos de apoio e pedimos esse apoio, né, também para todos os secretários, secretárias municipais de turismo e equipe, no sentido de localizar pontos de apoio, localizar, então, esses pontos que estejam a uma distância de aproximadamente 15 quilômetros para garantir que haja um ponto de paragem sem tornar pesada a caminhada por mais dias. Teve um trecho ou outro que passou um pouco desses 15 quilômetros, chegando ali próximo de 20 quilômetros, mas sempre apareceu alguma possibilidade de uma caminhada mais, digamos, mais light no dia seguinte, né? Pelo menos isso a gente percebeu em diversos trechos. Então, dito isso, né, começamos aí com o primeiro município, que é Porto Amazonas. E aí, para esse município, nós temos aqui alguns traçados que estão sendo mostrados. Então, aqui a gente tem um overview dos traçados propostos e debatidos com Porto Amazonas, né? E aí nós vamos mostrar cada um desses traçados agora. Então, esse primeiro traçado que a gente vê aqui em azul é um traçado fluvial proposto pela Secretaria de Turismo de Porto Amazonas, né? Que parte do Cais do Porto, que a gente vê aqui à nossa direita, onde está o cursor do mouse, e que é considerado o marco zero de navegação do Rio Iguaçu, né? Então, ali tem um apelo interessante para essa questão de navegação, né? É um trecho de 39,7 quilômetros, né? Um trecho bastante considerável aí. É interessante que esse trecho tem, mais ou menos no ponto médio ali dele, tem um camping na beira do Rio Iguaçu, esse camping Xeremeta aqui, né? Então, tem a possibilidade de um ponto de apoio. E aqui, como a gente já debateu com o pessoal de Porto Amazonas, entendemos que ainda não existe o turismo náutico ordenado e desenvolvido lá, né? Então, havendo esse modal para o caminho do Piabiru passar por ali, isso acaba sendo motivação para se capacitar o trade turístico, para se capacitar aqueles operadores ou futuros operadores, né, profissionais interessados em operar com o turismo náutico nesse traçado. E dessa forma a gente consegue ir de encontro a alguns objetivos interessantes, como, por exemplo, os objetivos do programa Paraná Aventura, né, que busca colocar o Paraná como referência nas práticas de segurança e de sustentabilidade no turismo, né? Então, é sempre interessante para todos esses pontos em que a gente vai ver, todos esses traçados municipais, em que a gente vai ver que existe potencial para desenvolvimento do turismo, é importante a gente sempre lembrar dessas métricas aí, do escopo do programa Paraná Aventura, né?
que então busca essa ideia de capacitar, né, em termos de atendimento de normas, em termos mais específicos de cada tipo de operação. Então, esse traçado está em azul, né? Tem a nossa legendinha aqui embaixo, mostra que é um traçado fluvial. Então, ele vai ligar o Cais do Porto, passando pelo Camping Xerimeta até o Yacht Clube de Palmeira, né? Então, é um traçado que liga o município de Porto Amazonas ao município de Palmeira. Segundo traçado, aqui mais saindo então na direção noroeste de Porto Amazonas, sentido Palmeira, né? Esse traçado em amarelo, de 18,4 quilômetros, é a estrada do Boqueirão, né? Chamada Estrada do Boqueirão, também vai conectar Porto Amazonas a Palmeira, passando por alguns pontos de apoio, passando por alguns atrativos, como o Viveiro, por exemplo, Porto Amazonas, né? É um trecho que mapeamos como bimodal, ele tem distância suficiente para um dia de caminhada e para, né, tranquilamente fazer com bicicleta, né? É um trecho que, segundo o pessoal de Porto Amazonas nos trouxe, já está sendo usado, já está mapeado para o projeto Pedala Paraná. Então, a gente acaba que tem aí uma união de forças aí para viabilizar esse trajeto, né? É um traçado que, como passa por estradas rurais, entendemos que é um traçado de implementação imediata. Benjamin, por favor, qualquer complementação, fique à vontade aí, tá? Tranquilo, pode seguir. Tá. Bom, o terceiro traçado, então, que a gente tem aqui para Porto Amazonas, um traçado que parte, então, na direção nordeste, né, ligando Porto Amazonas também a Palmeira, porém na colônia Vitimarsum, né, que é um ponto bastante desenvolvido sob a ótica do turismo, né, no município, e é um trecho de 24,5 km, que vai passar predominantemente por estradas rurais, né, estradas de terra rurais. Vai ter um trecho de cerca de 2 quilômetros que vai passar aqui em cima, margeando a BR-277, trechos que a gente vê que é interessante, sempre que possível, retirarmos da beira da BR, né? Mas nesse momento não encontramos, e conversando também com o secretário de Porto Amazonas, não encontramos possibilidades de estradas rurais que façam esse trajeto paralelo aqui à parte da BR, né? Então, por enquanto, segue pela margem da BR, e como isso é já de conhecimento comum, né? Não, essas trilhas elas não são engessadas, né? Elas podem sempre sofrer melhorias sempre que possível. Vai haver também um pequeno trecho nessa barriga aqui de baixo que possivelmente passa por dentro de uma propriedade, de um aras, e encontramos bastante uso através do aplicativo Strava, usando a ferramenta Heatmap. E o Heatmap ele nos mostra então os mapas com cores, traçados com cores diferentes, de acordo com a intensidade de uso desses traçados, né? Então o Benjamin trouxe essa ferramenta aí para uso e desdobrou bem essa informação. Então a gente vê que assim ali não podemos dizer que esse traçado em amarelo está pronto para implementação, depende ainda de um approach com os proprietários desse Aras Valente, da região de Porto Amazonas, fica ao sul da BR-277, então município de Porto Amazonas. E para o caso de haver impedimento, é possível ter um traçado alternativo pela rodovia até que se ache um traçado melhor, né? Perfeito. Bom, antes de partirmos para o... eu estava me esquecendo, estava indo para Palmeira já, e aí temos aqui mais um acesso, né? Eu estou com a planilha fechada aqui, mas é o acesso à Cachoeira do Panelão, que foi enviado pela própria Secretaria de Turismo, né? Interessante que haja esses acessos,
que podem constar, inclusive, do aplicativo, da trilha de longo curso, né, para que os caminhantes já possam elaborar o planejamento da sua caminhada, pensando realmente em passar pelos atrativos naturais, pelos atrativos culturais, né, para se conhecer melhor a região, entender melhor realmente todos os aspectos que são relevantes para cada município. Bom, daqui passamos para Palmeira. Alguma consideração para Porto Amazonas? Ok. Então, Palmeira... Guilherme, Opa, posso falar estamos rapidinho, voltando. Sandro, Claro. de Porto Amazonas? Olá. Ali naquele traçado bimodal, a gente está ainda requerendo, né, buscando junto com o Estado para sinalização. Ela não está sinalizada, ela está roteirizada, está no roteiro, né? Mas a gente não tem a sinalização ainda. E em relação ao levantamento que vocês fizeram do Strava, a gente costuma fazer competições aqui de mountain bike, sabe? Então, por isso que ele tem bastante acesso ali naquela região do Aras. Como eu te falei anteriormente, é um traçado possível futuramente, e você bem citou isso. Então, mas o caso desse levantamento do Strava com muito acesso e tal, é por esse fato que a gente todo ano faz competição de mountain bike, então normalmente são 800 atletas, né? E além do pessoal da cidade que tem um acesso mais facilitado, mas é uma possível rota no futuro. E outra coisa só que eu queria te perguntar é ali que dá acesso para o Café das Plantas, para o Viveiro Porto Amazonas, ele precisa de uma extensão ali daquela legenda roxa, sabe? De um caminho pro atrativo, sabe? Eu não percebi isso daí. De repente a gente pode conversar sobre isso numa outra oportunidade. Perfeito. Obrigado Beleza? pela contribuição, Sandro. Pediria, então, por gentileza, se vocês puderem enviar para a gente esse traçado em roxo, enfim, na cor que vocês quiserem, a gente passa para a cor roxa aqui, mas se puderem enviar para a gente, vocês que já têm o conhecimento local, o conhecimento detalhado, né, com um zoom fechado aí desse mapa, né, e aí se puderem mandar para a gente já agrega no material. Ótimo, maravilha, obrigado. Perfeito. E aí, com relação a essa questão do acesso ali do Aras, né, agradeço também a contribuição e ficamos com essa lição de casa, então, né, vamos precisar da sua ajuda, né, para a gente fazer esse approach. É importante, assim, para os proprietários das áreas entender que nessas trilhas de longo curso, geralmente não vai passar procissões, assim, né, é sempre pouca gente que passa por vez, né, é interessante porque são roteiros que estão no modo on sempre, né, então é diferente de um evento, né, que você vai ter um dia que vai passar uma multidão, né, e aí realmente preocupa, porque, né, o comportamento, às vezes, das pessoas, quando em grupos grandes, acaba mudando um pouco e tal, mas não é isso que se vê nas trilhas de longo curso, né, geralmente é um público bastante educado, né, claro que a gente não pode assinar com sangue aí, né, por quem está passando, mas, assim, a gente pode falar em termos de histórico, né, claro que a trilha de longo curso ela vai ser frequentada também por locais, vai ser frequentada também por pessoas da região e tal, né? Não somente por pessoas de fora que vêm para fazer todo o trajeto, mas a gente entende que não é difícil de fazer esse approach, né? Aí, claro, falando de uma forma genérica, né? Aí cada proprietário de área tem a sua política, né? E é interessante que vocês já têm uma relação, me parece, consolidada aí com eles, então acredito que isso facilite bastante a conversa, né? Isso, a gente já tem uma relação boa com eles, um trabalho em parceria, inclusive eles têm interesse de forma organizada e talvez até agendada previamente, não sei, a gente pode conversar sobre isso, mas há o interesse dos proprietários, são 2 proprietários nesse traçado amarelo, mas eles têm interesse sim e se demonstram bastante participativo e contribuindo também para a gestão. Então, é possível que no futuro próximo aí a gente formalize e dê oportunidade dos caminhantes passarem por essa área, que é uma área assim, de riqueza natural imensurável. Assim, é muito bonita, é uma área muito bonita. A gente vai formalizar assim no futuro breve. Perfeito, perfeito. A gente agradece o apoio, viu?
E a gente sabe que, Obrigado. assim, né, já tivemos uma conversa contigo, né, Sandro, e a gente estava até com uma ideia um pouquinho mais ousada para esse trajeto em amarelo aí, né, que vai para Vitimarsum. E aí o Sandro botou o pé da gente no chão, a gente puxou um pouquinho mais para cá, porque assim, a gente começa a ver cachoeiras, começa a ver várias possibilidades, a gente quer que seja o mais bacana possível o traçado, mas a gente nunca pode perder realmente o pé no chão, né? A gente não pode pensar em traçados que fiquem muito difíceis de tornar factível. E aí, nesse caso, ficou somente uma propriedade privada, então, para se negociar, né? Que acaba facilitando a viabilização, então, no caminho. Isso mesmo. A gente vai formalizar isso daí. Eu estou à disposição a qualquer momento. Obrigadão aí. Perfeito. Obrigado, Sandro. Então, dando seguimento, vamos conversar um pouquinho sobre Palmeira, né? Palmeira, então, a gente tem aqui, então, esse overview, né? Que vai, então, interligar os municípios de Porto Amazonas a Ponta Grossa, né? E vai também estar trazendo trecho de trilha do município de Campo Largo, né? Que não faz parte da seara da nossa Detour, né? Mas a gente sabe que possivelmente a Detour Rotas do Pinhão vai propor algo nesse sentido, porque o trecho que, bom, a gente já vai entrar em detalhes nesse sentido, né? Mas o trecho que vem de lá de Campo Largo é um trecho já alinhado para o caminho da Escarpa Devoniana, né? Uma trilha de longo curso que a gente já vinha trabalhando com há mais ou menos 1 ano e meio antes de começarmos a trabalhar no caminho do Piabiru, né? E o caminho da Escarpa Devoniana, de certa forma, ele vai estar fazendo esse eixo norte-sul do caminho que a gente está apresentando hoje. Então, vamos detalhar cada trecho de Palmeira, que acho que fica mais fácil a nossa discussão. Bom, aqui eu estou repetindo o que a gente acabou de conversar, né? O trecho que liga Porto Amazonas a Palmeira, né? Mas como é um trecho que abrange os dois municípios, a gente está citando como Palmeira também, né? E aí, claro, entendendo que Palmeira, aqui a parte de Palmeira é a parte que tem imediatamente acima da BR-277, né? Um trecho que não chega a esses 24,5 km, algo em torno de 5, 6 quilômetros ali. E também, né, da mesma forma, um trecho bimodal, sendo possível, então, fazer por caminhada ou fazer com bike. Aqui, dando continuidade, então, a partir da colônia Vitimarsum, né, temos, então, esse outro trecho aqui de Palmeira, que vai interligar, então, a colônia Vitimarsum à região do Cercado, né, uma região que vem ficando cada vez mais conhecida para o turismo. O Luiz Alfredo está aí participando da reunião com a gente, né, empreendedor lá da região, e é um trecho muito bonito que merece ser visitado e que está conectado também com o caminho da Escarpa Devoniana, né? Então é um trecho de 18,6 quilômetros, né? Por isso bimodal, é um trecho que permite fazer com um dia de caminhada e que permite também o acesso com bicicleta. Na colônia Vitimarsum existe toda uma estrutura turística em termos de atrativos, né? E em termos de pontos de apoio, pousadas, mais especificamente, né? Então, é possível sair de uma pousada na colônia Vitimarsum, caminhar esses 18,6 quilômetros e pernoitar na região do Cercado, né? Onde existe camping, e não sei se já está pronto o chalé do Luiz Alfredo, mas existe, acredito que mais alguma coisa em termos de meio de hospedagem na região do Cercado. Ou seja, temos ponto de apoio, então, para os caminhantes, né? Próximo traçado, a gente está trazendo, então, aqui partindo de Campo Largo, da reserva da RPPN Nascentes do Rio Assungui, vindo desde a Flona do Assungui também, e trazendo aqui, claro, o que está fora da nossa Detour, a gente está trazendo, foi a proposta que nos foi apresentada por Palmeira, né? Não temos a intenção de criar traçados fora da nossa área de abrangência, mas é uma sugestão que eu acredito que vai bater com os segmentos que a gente tem da Detour Rotas do Pinhão. Não fizemos esse approach ainda com a Detour vizinha, né? Justamente porque estamos hoje fazendo a validação da parte interna nossa, para depois nós pensarmos na conversa com os vizinhos, né?
Então, esse acesso, esse traçado, ele sobe a escarpa devoniana, né? E no alto da escarpa devoniana vai chegar, então, na região do cercado e na Capela Nossa Senhora das Pedras. A partir daí, a gente tem... é um traçado de 18,5 km, que também, então, é permissível de se fazer num dia bom de caminhada, ou então fazer com bike. Aí, esse próximo traçado é um traçado que conecta, então, o município de Palmeira ao município de Ponta Grossa, né? Um traçado que faz parte do caminho da escarpa devoniana e começa a integrar também os caminhos do Piabiru, né? Então, parte da região do cercado e vai ter, então, 24, quase 25 quilômetros, né, para acessar a Cachoeira da Mariquinha, né? Quando a gente está falando desses 24,7 quilômetros, nós estamos falando da espinha dorsal de toda esta parte do traçado amarelo, né? Não estamos considerando alças de acesso, né? As alças de acesso, como por exemplo essa alça que liga, que permite a visitação lá da Cachoeira do Peral, então ela vai ter algo aproximadamente em torno de 5 quilômetros. Não estou com a planilha aberta aqui agora, mas a gente tem tudo isso mapeado, que foi através dessa planilha que nós chegamos no número mágico aí de quantos quilômetros foram elaborados, né? Tem uma cabanha no meio do caminho, né? Existe trechos ali de propriedade particular, Fazenda Bugio, Fazenda Cambiju. Existe uma certa simpatia do pessoal aos caminhantes e aos ciclistas. Existem trechos que estão fechados, e esses trechos fechados, eles foram fechados para evitar a presença de off-road, jipeiros, e a presença de motociclistas, né? Porque o pessoal lá acabou tendo vários problemas com esse público aí, né? Então, são trechos que não estão prontos para implementação imediata, mas que, feito o devido approach, essa liçãozinha de casa que aí Ponta Grossa precisa desenvolver, e a gente se coloca aí disponível para ajudar, precisamos, então, ter esse acordo aí com o pessoal dessas fazendas aí, que são na parte alta da Cachoeira do Peral. E aí esse trecho, então, vai dar acesso à Cachoeira da Mariquinha, já no município de Ponta Grossa. Bom, sobre esses acessos de Palmeira, queria abrir para considerações. Bom, então vamos dar seguimento. Vamos ao município de Ponta Grossa. No município de Ponta Grossa temos aí traçados mais, digamos, multicoloridos, né? E como primeiro trecho do município de Ponta Grossa, nós vamos mostrar justamente esse traçado em amarelo, que é o mesmo traçado que mostramos por último para o município de Palmeira, né? Fizemos essa dinâmica aí para que não consideremos como Palmeira um traçado que é entre Palmeira e Ponta Grossa, então ele entra nos dois municípios, né? Então, nesse traçado, identificamos a possibilidade de um acesso, então, além dessa alça de acesso que a gente mostra aqui, que já conversamos, que é a da Cachoeira do Peral, identificamos a possibilidade também de um acesso que vai permitir chegar no asfalto, na BR-376, onde vai ser permitido, então, acessar a recepção do Parque de Vila Velha, né? Então, procuramos sempre fazer a conexão entre todos os atrativos, né? E unidades de conservação também. Esse traçado, não estou lembrando, 21 quilômetros. Esse traçado, esse traçado de acesso ao Parque de Vila Velha vai dar 21 quilômetros, tá? E, bom, como já falamos desta parte aqui do acesso à Cachoeira da Mariquinha, vamos à próxima parte, de Ponta Grossa, e reparem que mudou a cor agora não fica amarela, mas fica em azul claro, ou seja, é um traçado somente de caminhada, que parte da Cachoeira da Mariquinha e acessa o Passo do Pupo, né? Onde nós temos atrativos, onde temos pontos de apoio, né? Então, esse traçado em azul ele vai ter 10,3 quilômetros, é um traçado
exclusivamente sobre trilha. É um traçado que já está operacional há alguns anos, é um traçado que nós aqui do Refúgio das Curucacas já operávamos, exclusivamente de forma guiada. Doamos esse traçado autoral para o caminho da Escarpa Devoniana e agora para o caminho do Piabiru, né? Já fizemos, junto à equipe do caminho da Escarpa Devoniana, já fizemos, inclusive, duas incursões em campo, onde pudemos fazer... o primeiro deles foi até para desdobrar esse mapeamento, essas informações, e já fizemos um primeiro debugging que precisávamos fazer, evitar alguns trechos de campo úmido, trechos que precisam ser melhorados, né? Isso faz parte da realidade aí de quando você traz para uma trilha, traçado, então ele acaba exigindo um pouco mais de planejamento ainda, né? É um traçado que, apesar de não passar dentro do Parque de Natureza Buraco do Padre, né? Então ele parte da Cachoeira da Mariquinha, onde existe, além do atrativo, existe o ponto de apoio também, né? Lá eles têm camping, lá eles têm uma lanchonete, Dolinas Lanches, né? E restaurante, que funciona geralmente com agendamento. Então, esse traçado todo aqui vai passar por alguns sumidouros. Aqui a gente tem um sumidouro. Temos aqui, então, essa parte que passa-se pelo alto dessa escarpa, onde se observa todo o Parque de Natureza Buraco do Padre, mas sem entrar no parque. Então, acaba que o caminhante que está passando vai ficar com tremedeira de vontade de visitar o atrativo, né? E vai acabar retornando no dia seguinte para visitar o atrativo, entrando pelo centro de visitantes, pela recepção, que é o ponto oficial de entrada, né? Passa-se por cima da Fenda da Freira, muito próximo da parte alta do Buraco do Padre, por um ponto que é chamado Mirante do Buraco do Padre, e depois acessa a área que nós administramos aqui, que são as Furnas do Passo do Pupo, né? E aí vai ser permitido passar, né? A gente sabe que nas trilhas de longo curso não é permitido a cobrança de pedágio, né? Então a entrada a passagem vai ser liberada para quem estiver fazendo essa trilha de longo curso, e para quem quiser efetivamente fazer a visitação na Pedra da Onda, na Furna Grande, nas Furnas Gêmeas e tal, aí sim vai fazer o pagamento da visitação nos atrativos somente. Mas pela trilha já vai ser possível uma boa visualização dos atrativos, mas sem ter aquela relação visceral com o atrativo, né? Então acaba que esse trecho é um trecho muito interessante, muito bonito, né? Com uma beleza cênica incrível, e que permite sair um pouco da estrada de chão, né? E caminhar um pouquinho mais por trilha, né? Então, como é trilha, a gente entende que não é possível se fazer de bike, por isso nós vamos ter uma proposta em paralelo, então, que é o caminho de bike, que nós vamos mostrar na sequência. Primeiro nós vamos até o fim desse caminho em azul. Bom, a partir da chegada no Passo do Pupo, então, onde tem camping, pousada, lanchonete, restaurante, mercearia, parte-se então num próximo dia, né? Imagina-se que aqui vai haver um tempo maior de parada no Passo do Pupo para haver visitação no Buraco do Padre, por exemplo, né? E aqui, a partir do Passo do Pupo, para um segundo dia de caminhada, então, visitando ou passando próximo das Furnas Gêmeas, e aí visitando, então, a Pedra Solitária, que é um outro atrativo, um setor de escalada que tem aqui nas proximidades, que a gente administra também. E aí acessa-se, então, o Morro do Castelo, né? Ou seja, vai se descer ao primeiro planalto, para depois retornar-se ao segundo planalto, aqui no Morro do Castelo, né? E subindo, então, para a parte alta da Escarpa Devoniana, né? Como já comentado, né, faz parte também do caminho da Escarpa Devoniana, né, como o próprio nome diz. A gente tem aqui, para quem não estiver identificando, toda essa parte mais clara aqui de campo está no alto da escarpa, e toda essa parte com vegetação conservada é a parte baixa, a parte já do primeiro planalto, ou seja, a parte que fica abaixo da Escarpa Devoniana. É um trecho de 24,4 quilômetros, ou seja, para caminhada, nós entendemos que é um trecho que necessita da possibilidade de um pernoite, né? 24,4 quilômetros fica bem puxado para se fazer em um dia. O pessoal da Fazenda Morro do Castelo já mostrou simpatia à ideia, e temos essa possibilidade, né, de fazer um acampamento, então, lá nessa base, na Fazenda Morro do Castelo, e aí depois, sim, subir ao segundo planalto e tocar pelos campos com paisagens incríveis
até se chegar na Vila São Jorge, se chegar na Fazenda Capadócia, que fica no alto do Rio São Jorge, para se visitar também o Santa Café, a Capela Santa Bárbara e a Cachoeira do Rio São Jorge, que também é um ponto de apoio para alimentação e para pernoite. Santa Café também um ponto de apoio para alimentação. E a Capela Santa Bárbara é um atrativo cultural histórico aqui da nossa cidade, né? Então, aqui, para esse trajeto, nós vemos 2 pontos importantes. Temos lição de casa a fazer. O primeiro deles, ainda não está concluído a questão de acesso com os proprietários da parte alta, então precisamos ainda avançar nas negociações com os proprietários dessa parte alta aqui, da parte alta da Scarpa, e, num segundo momento, verificar se eles têm interesse em camping selvagem ou até mesmo em desenvolver algo no sentido de meio de hospedagem aqui na parte alta, que facilitaria bastante a logística para quem estiver caminhando. E dando ainda seguimento nesta parte exclusiva de caminhada, a partir do São Jorge, né? A partir do Rio São Jorge, seja acampando na Fazenda Capadócia, seja ficando em algum, talvez, futuro meio de hospedagem na Vila São Jorge, Fazenda Capadócia, alimentação no Santa Café, visitação na Capela Santa Bárbara, visitação na Cachoeira do Rio São Jorge, ou pouso na Cachoeira do Rio São Jorge, vem um trecho de quase 18 quilômetros, que vai dar acesso, então, a Carambeí, por meio de estradas rurais, e por dentro de uma propriedade, que é a propriedade, não me lembro agora o nome dos proprietários, Benjamin talvez possa nos ajudar, que é a propriedade da Tacinha. Maurício Podolan. Perfeito. Então, ali também temos uma lição de casa a fazer, né? Então, Ponta Grossa, Alvício e Anne, que estão representando aí, não sei se tem mais alguém da secretaria, temos lições de casa aí a fazer, a gente depois vai desdobrar isso detalhadamente para vocês, e a gente se coloca à disposição para ajudar nessas negociações, né? Esses trechos que estão sendo apresentados nesse momento é porque não se identificou nenhum tipo de antipatia dos proprietários à passagem de pessoas, né? A Tacinha, inclusive, passa-se... existe essa mesma questão, né? Proprietários não querem moto, não querem veículos 4x4, né? Mas não veem problemas com a passagem de pessoas, de caminhantes ou de bicicletas, né? Mas isso ainda é tudo dentro de conversas informais, né? Então é preciso se oficializar para que efetivamente se possa passar por dentro dessas áreas sem gerar nenhum tipo de dor de barriga para ninguém. Benjamin, quer fazer alguma consideração sobre essa parte de caminhada antes da gente passar para a parte de bike de Ponta Grossa? Não, acho que explicou bem, já está, sem dúvidas. Legal. Secretaria de Turismo, se quiserem fazer algum comentário, alguém queira fazer alguma consideração sobre esse traçado, sobre essa parte até agora? Guilherme, sobre essa parte que a gente tem conversado, né, com os proprietários, pode contar com a gente, né? Vamos sentar junto para resolver, porque tem aquele problema do acesso ao peral lá também, acho que tem que ser resolvido, né? E com relação àquela parte alta ali do Capão da Onça, ali, quando você tem colocado, talvez a gente já consiga ter uma solução daqui a algum tempo conversando com os proprietários, né? Tem alguma coisa já até meio assim, pendendo para uma continuação de uma ciclorrota por ali, entende? Mas a gente ainda tem que conversar com os proprietários. Mas daí você entra em contato e vamos ver se a gente começa já a agilizar isso já, sei lá, pode ser semana que vem ou na outra. Perfeito. Aí sobre a segunda parte, que não é da caminhada, acho que você vai falar agora, que é aquela da ciclorrota das nascentes, que é a alternativa de bike, né? Mas tudo bem, Exato. é só isso. Perfeito. Obrigado pela contribuição, Alvício. Então, dando seguimento, aqui fica meio emaranhado aqui de percursos, mas vamos enxergar agora esse percurso em laranja, tá? Que parte também da Cachoeira da Mariquinha. E esse percurso passa, então, pela recepção das furnas do Passo do Pupo, passa pelo Passo do Pupo, onde nós temos ponto de apoio, né? Porém, vai estar bem próximo ainda da Cachoeira da Mariquinha, né? Para quem está de bike, eventualmente, se não for fazer visitações por aqui, pode não se interessar em utilizar o povoado aqui como ponto de apoio, porque vai ter 10,5 quilômetros somente da Cachoeira da Mariquinha.
Agora, claro, considerando aqui, né, a quantidade de atrativos que tem aqui nas proximidades, a gente acredita que pode haver o interesse de se pernoitar, inclusive, por aqui. E aí é um traçado que vai até o campus da UEPG, né, até o final da ciclovia. Então, é um traçado que até o Passo do Pupo ele vem por estrada de chão, traçado seguro para bike, muito utilizado. E a partir do Passo do Pupo, a gente tem a ciclofaixa, né, que permite, então, que os ciclistas se desloquem com segurança até acessar o campus da UEPG, né? A gente tem ciclofaixa praticamente até o campus da UEPG, né? Até o Jardim Paraíso, para falar mais a verdade. E do Jardim Paraíso para frente, a gente ainda tem uma antiga ciclovia, né? Que é possível também se deslocar. Então, é um traçado de 28 quilômetros, traçado que, para quem está de bike, é bastante tranquilo para fazer. Aqui também a gente tem algumas alças de acesso, então, né? Aqui acho que as que a gente não comentou ainda, né? A alça de acesso que vai dar acesso, então, ao Parque de Natureza Buraco do Padre, aproximadamente 5 quilômetros aqui de extensão. Temos aqui uma segunda alça de acesso que a gente fez aqui para o Recanto Botuquara, até a bilheteria deles, vai dar 4 quilômetros e pouco. E aqui um trecho de cerca de 1 quilômetro, que é até o Capão da Onça, né? Então aqui estão mapeados todos os atrativos que a gente tem nesse traçado, né? Para a próxima etapa aqui para próximo trecho, a gente tem então o trecho que parte do campus da UEPG, né, onde finaliza a ciclofaixa, onde comentamos, né, e vai por ser um trecho bimodal, né. A gente sabe que na maioria dos caminhantes vai acabar preferindo fazer por trilha, mas a gente entende que são trechos que, como vão ter campings no caminho, pontos de apoio no caminho, são possíveis de se fazer também caminhando, né. E aí, quando a gente fala de campings, a gente está falando da Fazenda Capadócia, que atende com agendamento, e o Camping Cachoeira do São Jorge, que atende a qualquer dia. E isso para pouso, né? Para alimentação, a gente tem o Santa Café e o restaurante da Cachoeira do Rio São Jorge. E aí, tocando aqui, a gente tem o mesmo traçado que estava em azul, né? Eles estão sobrepostos aqui, acabou ficando o amarelo mais evidente, que vai entregar, então, no mesmo ponto, que é o início do perímetro urbano de Carambeí. Considerações a respeito desse trecho de bike e bimodal aqui de Ponta Grossa? Bom, vamos passar então para o próximo município, Carambeí. Guilherme, só lembrando Fala, que a gente não traçou extensões para dentro da malha do município de dentro das cidades, e é uma coisa que os municípios podem ficar mais à vontade durante o processo de instalação, definir aonde eles querem concentrar um centro de informações, alguma coisa dentro da cidade, né? Algum atrativo que tem, alguma coisa que justifique essa sinalização de traçado. Então, a gente tem trabalhado até os limites da zona urbana ali. Perfeito. Bem colocado, Benjamin. Então, até conforme o Benjamin colocou, a gente, quando observa aqui o município de Carambeí, né, a gente não vai ver o traçado por dentro do município, assim como a gente não viu por dentro dos demais municípios, né? A gente viu para Porto Amazonas partindo do Cais do Porto, né, sempre partindo da região mais periférica do município para que haja esse grau de liberdade aí, né? Aqui, repare que a gente vai ter, então, 2 traçados em amarelo e um traçado em verde, né? Então, o verde a gente percebe que não está fazendo parte da nossa legenda, a gente já vai explicar um pouquinho do que se trata. Então, o primeiro traçado que a gente mostra para Carambeí, né? O traçado que já foi alinhado, então, com a Prefeitura de Ponta Grossa, né? Com a Secretaria de Turismo de Ponta Grossa, esse traçado de 23 quilômetros que a gente acabou de comentar, né?
Enviamos essas propostas à Secretaria de Turismo de Carambeí, não obtivemos um retorno no sentido de validar esses traçados. Então, aquilo que não está validado é o que a gente está usando com a cor verde, né? Já vamos chegar no traçado verde ali. Então, temos essa possibilidade, temos um segundo traçado de 45 quilômetros. Esse trajeto ele vai ligar Carambeí a Castro, passando pela colônia Terra Nova, eu não sei se tem alguém de Castro que está participando da reunião, se Tronco é um povoado, se eu acredito que seja um povoado, né? Oi, Guilherme, sim, é um povoado. Obrigado pela contribuição. Então, vai passar pela colônia Terra Nova, passa pelo Tronco e passa também pela Passo dos Bois. Guilherme, ouviu? Sim. Foi ouvido. Obrigado pela contribuição. É o povoado, né? Positivo. Uma localidade. Localidade. Obrigado. Então, assim, quando a gente fala de 45 quilômetros, né? Se a gente for olhar para esse todo aqui, a gente vê que é bimodal, a gente precisa entender onde estão os pontos de apoio, né? Porque seria o suficiente para 3 dias de caminhada dentro dessa margem que a gente vem utilizando de aproximadamente 15 quilômetros, né? Então, para esse trecho de Carambeí, vamos entender que a aproximadamente 19 quilômetros aqui da rotatória aqui de Carambeí, a gente vai ter a colônia Terra Nova, né? Aproximadamente 19 quilômetros. Então, na colônia Terra Nova, a gente vai ter o Museu do Imigrante Alemão e a possibilidade de um ponto de apoio, né, Juliano? Temos aí eles têm interesse e aqui a gente já vê potencial, né, para desenvolver pontos de apoio que já estejam de acordo com aquilo que se espera, atendendo os requisitos das normas de sustentabilidade, com o devido cadastro, né, com tudo aquilo que se espera para os nossos empreendimentos turísticos da região. Então, ainda não tem, né, mas já existe um receptivo para grupos, para eventos, né, segundo o Juliano comentou com a gente, então pode haver a possibilidade e o pessoal da colônia tem o interesse em desenvolver algo nesse sentido. Então, um camping pode ser algo que em pouco tempo já esteja ok para receber os nossos caminhantes. A partir da colônia Terra Nova até o Tronco, a gente vai ter aproximadamente 9 quilômetros, né? Então, 9 quilômetros como a gente está falando de 19 no dia anterior, né? Supondo que no dia seguinte o caminhante já esteja com o pé na trilha de novo, né? Então, vai ser uma caminhada mais light, né? Para se acessar possíveis pontos de apoio, né? Não temos aqui pontos de apoio marcados ainda, mas entra essa possibilidade, então, de se desenvolver novos empreendimentos que trazem isso que o turismo tão bem faz, que é gerar e distribuir renda ao mesmo tempo, né? E do Tronco até a colônia Santa Leopoldina, a gente vai ter algo em torno de 12 quilômetros, o que é uma distância bastante aceitável aí os percursos, né, que a gente tem. E aqui também já se está bem próximo do município de Castro, onde sabe-se que aí tem toda uma estrutura, uma infraestrutura turística para receber os caminhantes, né, hotéis, e sem falar nos atrativos culturais, históricos, né, do município. Então, para esse traçado, um ponto mais aí que acho que é importante a gente colocar, para quem está vindo de Ponta Grossa, consegue acessar esse traçado sem cruzar a PR-151, né? A gente comentou um pouco de tentar tirar o máximo possível a trilha ou o caminho do Piabiru das margens de estrada, né? Aqui temos um desafio grande, aqui temos curso de água, temos propriedades particulares e tal, então até conversamos com o Juliano da possibilidade de, num momento futuro, se fazer eventualmente alguma conexão aqui. Nesse momento entendemos que não é possível, então aquilo que é viável com os pés no chão, a gente entende que é ligando a esse primeiro bairro aqui, Boqueirão, né, Juliano? E aí então chegando por trás do posto Juninho aqui, então entrando para essa estrada, que é a estrada do Catanduvas, que é também uma área turística do município de Carambeí.
E um terceiro traçado, que é um traçado maior, né? Um traçado aí de 80,9 quilômetros, né? Que estamos colocando na cor verde, um traçado em que não tivemos ainda, então, a validação com a Prefeitura de Carambeí, e precisamos, então, organizar essa conversa aí, né? Precisamos ver se há interesse do município. É um traçado, então, de 80,9 quilômetros que permite partir de Carambeí e chegar no Parque Estadual do Guartelá, né? Predominantemente por estradas rurais, havendo ainda a possibilidade de ter um pequeno trecho com propriedade particular que precisa ser resolvido também, para daí sim estar em condição de implementação. Benjamin, quer fazer alguma consideração aqui? Se quiser fazer, eu vou pedir licença para sair rapidinho, só para colocar o carregador aqui no celular, que está quase acabando. Tudo bem. Esse trajeto a gente também precisa validar com Tibagi, né, com a Prefeitura Municipal de Tibagi, e seria importante para poder fazer a conexão do trajeto que a gente deve receber do caminho do Piabiru, que venha do oeste do estado, através do município de Reserva, com os nossos traçados aqui do caminho do Piabiru, nesse sentido mais norte e sul. A conexão entre Tibagi e Castro, ou Tibagi e Piraí do Sul, são mais complexas por conta da topografia. A gente chegou a procurar esses acessos, a tentar traçar possibilidades, mas tem situações mais arriscadas por conta do cânion do Guartelá, das travessias do Rio Iapó. Então, a gente entende que a melhor alternativa de conexão entre esse traçado mais norte-sul e o leste-oeste seria por esse trajeto, mas é um trajeto que precisa ainda de um desenvolvimento, de um detalhamento para conseguir chegar ao ponto de implantação. Outras alternativas que tem, elas obrigatoriamente caem nas rodovias asfaltadas e que não tem acostamento, tem mais movimento. Então, a gente entende que não é melhor deixar para um segundo momento esse detalhamento e conseguir fazer uma implantação mais segura e com os atrativos inclusos no caminho ali, que vão dar mais qualidade no trajeto. Perfeito. Pessoal, fica aberto para considerações sobre esses traçados aí para Carambeí. Não sei se temos alguém da Prefeitura de Carambeí participando hoje. Peço desculpa, não estou conseguindo enxergar todos os participantes. Bom, seguindo então nesse eixo leste-oeste, vamos falar do município de Tibagi, e aí retornamos para, depois de Reserva, a gente retorna então a partir de Castro, seguindo para o norte, tá? Então, Tibagi a gente tem basicamente três traçados que são mostrados, né? O primeiro deles é esse que nós já mostramos agora por último, né? Esse traçado, então, que liga Carambeí a Tibagi, com as considerações aí já feitas pelo Benjamin. E aqui, um segundo traçado, né? Aqui são traçados que estão em verde, né? Pela mesma razão, né? Não conseguimos ainda obter retorno quanto a esses traçados especificamente. Um traçado de 19,3 quilômetros. Esse percurso, então, ele vem do Parque Estadual do Guartelá e vai fazer a ligação através do Arroio da Ingrata até o município, a parte urbana de Tibagi. Um traçado que vai exclusivamente por estradas rurais, né? Um traçado tranquilo para se implementar. Aí aqui está em amarelo esse segundo traçado. Vou chamar a atenção de vocês aqui só para a gente não perder a conectividade, né? Aqui a gente tem o município, a parte urbana de Tibagi, e o traçado que nós acabamos de citar é esse que está chegando em verde, então nessa porção sudeste aqui de Tibagi, né?
partindo para o oeste de Tibagi, tivemos esse traçado que nos foi enviado, então, pelo secretário de Turismo, pelo Ramon. É um traçado de 11 quilômetros, então, que vai conectar, então, essa porção oeste do município até o Salto Puxa-Nervos, né? Um traçado bem interessante. Também todo ele por estradas rurais, né? Traçado que permite implementação imediata. E em amarelo, né? Um traçado bimodal, sendo possível, né? Como toda a estrada rural, vai ser possível, então, caminhadas e ciclismo, né? E aí a questão de distância também, para quem está caminhando, fica dentro da margem aceitável, né? 11 quilômetros de caminhada a partir dali. Para quem estiver hospedado dentro do município, vai ter um pouquinho mais de caminhada, mas ainda está dentro daquilo que é permissível para um dia de caminhada, podendo chegar então no Salto Puxa-Nervos e vai estar próximo também do Salto Santa Rosa, né? Onde existe alguma infraestrutura turística já, né? A partir do acesso ao Salto Puxa-Nervos, a gente tem nós inicialmente elaboramos um traçado, conversamos com o pessoal de reserva, conversamos com o João Maria, que conhece bastante das trilhas lá da região, e o João Maria refinou esse traçado em loco, né? Não foi no mapa, não sei se foi com a bike ou foi de carro, mas o João Maria fez esse traçado todo e enviou para a gente, né? E muito pouco precisamos alterar, né? Do que nos foi mandado. Basicamente, a alteração que fizemos aqui para isso que foi enviado foi a retirada desse trecho de asfalto da BR-376 que vinha até Caetano Mendes, que fica como um trajeto opcional para quem quiser sair da espinha dorsal do caminho e visitar essa região, né? Então, é um caminho bastante longo, de 64,6 quilômetros, que nós não identificamos ainda pontos de apoio para quebrar em 4 trechos de aproximadamente 15 quilômetros, né? Então, não temos também o retorno do nosso secretário de reserva. Então, por conta disso, né, apesar de já ter vindo, tem alguns traçados em que nós já fizemos, então, esses contatos ou com operadores ou com usuários desses trajetos, mas aquilo que não foi efetivamente validado e alinhado com as secretarias de turismo estão entrando com cor verde, né? É um traçado também pronto para implementação imediata para bike, né? Para caminhada, vai exigir a identificação de pontos de apoio ou, quem sabe, o desenvolvimento de pontos de apoio que, de novo, eu digo, trazem vários potenciais interessantes. Um deles é a geração e distribuição de renda, que vem depois de um processo de capacitação, né, e de ordenamento turístico, então, para que se esteja devidamente documentado, trabalhando conforme as normas, e aí poder efetivamente estar recebendo os nossos caminhantes. E aí esse trecho é o trecho que a gente tem para de Tibagi a reserva, então ele entra para a reserva e também entra para Tibagi, né? Antes da gente passar para a reserva, queria saber, não sei se temos alguém de Tibagi presente nessa reunião, e além do pessoal de Tibagi, que porventura possa estar, se alguém quer fazer considerações a respeito dessa parte do município de Tibagi. Bom, vamos passar para a reserva, então, né? Estamos mostrando aqui o único traçado, então, que temos para a reserva, que é esse mesmo traçado que nós vimos há pouco para o município de Tibagi, por conectar esses dois municípios, então ainda estamos pendente da validação por conta da prefeitura. Havendo a validação, esse traçado já muda de cor. Se houver essa validação rapidamente, a gente já consegue enviar para a TM já com outra cor, quem sabe com a cor laranja do modal bike. Sim, Guilherme. E lembrando que reserva é o município onde a gente deve receber os traçados que venham do oeste, né? Então, é nosso ponto de interconexão com o restante do traçado do caminho do Piabiru. Perfeito.
Muito bem colocado. E aí, como a gente mostrou lá no nosso segundo slide, né, no primeiro slide, depois da capa nossa aí dessa apresentação, né, aquele mapinha que traz um pouco dessa região aí, tem é onde ocorre essa confluência, e alguns historiadores trazem que essa confluência acontece no município de Castro, né? Então, vamos mostrar agora esse município, né? E temos basicamente 2 traçados para Castro, que estão na espinha dorsal do Piabiru, e mais traçados, mais alças de acesso, né? Esses acessos secundários, então, em roxo. E aí agora a gente vai desdobrar cada um desses acessos. Aqui esse primeiro acesso, esse primeiro traçado em amarelo, nós já conversamos quando falamos do município de Carambeí, né? Então, só lembrando, então, que a gente tem atrativos e temos pontos de apoio, então, suficiente para que essa trilha, essa parte da trilha, essa porção do traçado seja bimodal, né? Podendo atender, então, os ciclistas e que possa atender também os caminhantes. Então, para a gente não se delongar muito, temos aqui, então, a partir do município de Castro, um acesso secundário que vai permitir um acesso de 15,4 quilômetros, que permite passar pelo Centro Cultural Castrolanda, né, pela colônia Castrolanda, e também pela Fazenda Capão Alto, né, uma fazenda que é um atrativo histórico da região, né. Então, é interessante que haja essa conectividade com esses atrativos para que os caminhantes já tenham essas informações, então, para fazer as suas visitações. E aquilo que nós do turismo gostamos muito, né, é que os visitantes fiquem mais tempo em cada município, nos nossos destinos, né. Então, além desse trajeto, nós temos aqui um segundo trajeto, que é a estrada do Guararema, né? Um trajeto de 48,7 quilômetros. Aqui ele está na cor laranja, ele transcorre exclusivamente por estradas rurais, portanto, poderia ser permissível também para caminhada. Porém, como não temos nesse momento pontos de apoio descritos, desenvolvidos, identificados nesse traçado, e precisaríamos de 2 pontos de apoio, em média, né? Então, nesse momento, a cor ainda não é amarela, ele fica na cor laranja, que é a cor que a gente está utilizando aqui para o modal bike, né? Existe a possibilidade, sim, de se acessar um ponto de apoio, que é a pousada do Cânion Guartelá, saindo justamente por esta alça de acesso de cor roxa, né? Algo em torno de 10 quilômetros para frente para fora do traçado em laranja, né? E é possível, então, chegar para quem está numa trilha, né? Circuitos são sempre melhores do que uma trilha que vai e vem pelo mesmo traçado. Então, nós não mostramos aqui as distâncias aqui dessas alças de acesso, né? A gente tá levando as informações meio de cabeça aqui, mas focamos na nossa espinha dorsal aí do caminho para a gente não se perder aí na discussão, tá? Bom, já falei, é um traçado exclusivamente por estradas rurais, e vai então ligar Castro a Piraí do Sul. Esse traçado, como não está na cor verde, já foi alinhado com Castro e já foi alinhado também com Piraí do Sul. Deixo aberto aqui para as considerações. Então, vamos a Piraí do Sul, né? Quando a gente vai ter, então, começamos por esse mesmo traçado, né? E a gente vê que Piraí, então, vai fazer a conectividade, então, com Castro, vai fazer também conexão com Araputi e com Jaguariaíva, né? Ou tem este potencial de fazer essas ligações, né? Com Castro, isso já está alinhado. Então, o primeiro traçado que a gente mostra para Piraí, esse traçado em laranja que nós acabamos de mostrar para o município de Castro, né? Aqui ele está abreviado,
para que pudéssemos, então, colocar um zoom aqui nesses acessos secundários, que esse primeiro aqui de baixo, ele vai permitir, ele liga, então, a Estrada do Guararema ao Camping do Vitão, se não me engano. É um ponto de apoio, né? Caracteriza-se, então, como um ponto de apoio, né? E a gente vê que são pontos de alta beleza cênica, né? Por estar conectado aqui com toda essa zona de falhas que está dentro do contexto do Cânion do Guartelá, né? O Cânion do Guartelá é uma dessas grandes falhas aí do surgimento do Arco de Ponta Grossa. Essa segunda alça de acesso, então, vai dar... ela liga, então, esse traçado da Estrada do Guararema até o Morro do Corpo Seco, né, que é um setor de escalada, e também tem um camping selvagem, né? Então, são 2 pontos de apoio que nós temos, porém, esses 2 pontos estão mais deslocados para o município de Piraí, por isso ainda não nos possibilita considerar esse traçado como um traçado bimodal. Um segundo traçado aqui, partindo de Piraí do Sul, partindo da... Guilherme, só se me permite, a Claro. Prefeitura nos indicou, a partir desses 2 pontos de apoio, os sítios que têm pintura rupestre, tem alguns pontos para visitação que justificaram a inclusão, né, desses pontos de atrativo, além dos pontos de apoio. Perfeito. Então, esse próximo traçado em amarelo, se é amarelo é bimodal, né? 4,7 quilômetros, ligando, então, o perímetro urbano de Piraí até um ponto de apoio, que é a pousada Campina da Casa, né? E, a partir desse ponto de apoio, a gente tem mais 18,5 quilômetros, desde a pousada Campina da Casa até a pousada Cercado Grande, né? Até a área do Zequinha. E também consideramos que é um trecho bimodal, né? Bastante frequentado por ciclistas, inclusive, e pela faixa de distância que a gente tem, a gente vê que é possível se fazer em um dia de caminhada. Estamos citando aqui, então, alguns acessos secundários que vão ligar, então, a alguns atrativos e mirantes e tal, e como, por exemplo, o mirante da descida do Piabiru, né? Que não poderia deixar de constar numa trilha dessa natureza, né? Então, né, chegando nessa localidade de Joaquim Murtinho, onde existe, então, a pousada Cercado Grande. A partir daqui, aí a gente tem um outro traçado que ainda não está plenamente alinhado com os 2 municípios, que a gente viu uma boa possibilidade de conectar essa região de Joaquim Murtinho até Jaguariaíva, né? Passando pela parte de baixo da escarpa devoniana, né? A gente consegue ver aqui as paredes da escarpa, né? E uma área também bastante frequentada por ciclistas, e a gente enxerga, né, nos mapeamentos aí, estradas rurais em todo esse trajeto, né? Então, é um trecho de 42,9 quilômetros, ainda está em verde, pendente de validação, e pós-validado, esse trajeto deve entrar na cor laranja, porque não temos identificação de pontos de apoio para receber, então, esses caminhantes a cada aproximadamente 15 quilômetros, né? Então, vejam o potencial que a gente já vai identificando em cada município, né, para se desenvolver mais pontos de apoio para o turismo. E aí, mais um traçado que parte também de Joaquim Murtinho, né, um traçado de relevante beleza cênica, que vai conectar, então, essa região de Joaquim Murtinho até Arapoti, um traçado também por estradas rurais de 40,8 quilômetros, né? Então, discutimos alguns desses traçados com Piraí, né? Piraí tivemos a devida reunião de validação, e com Arapoti a gente não teve esse retorno, então por isso estão entrando na cor verde esses traçados como boas possibilidades para se trabalhar. Eu posso pedir para vocês mandarem, por favor, no nosso e-mail esse traçado de Jaguariaíva, que daí eu vou estar repassando aqui para o diretor de turismo e para a nossa secretária, para a gente ter até uma noção desses pontos de acesso que vocês comentaram, né?
Perfeito, perfeito. Se você puder colocar o e-mail para a gente no chat ou enviar para a Karen, a gente... Tá, eu vou estar colocando aqui no chat, então. Perfeito. Vamos ter, inclusive, mais alguns traçados aí para mostrar de Jaguariaíva aí, eu acho que vai ser interessante para a gente ver, assim, que a gente tem realmente, a gente não está olhando os demais traçados, mas a gente está vendo, assim, a lapidação de um diamante acontecendo aí, gente. Tem realmente um baita potencial. É verdade, a cidade é bem bonita. Sem dúvida. Bom, e aí, vou retornar esse slide. Queria deixar aberto para considerações sobre o que foi exposto para Piraí do Sul. E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, Júnior de Arapoti? Tudo Guilherme, bem, eu estou te devendo o traçado, me perdoe aí, tá? Mas com certeza vai ficar bem legal a nossa parte ali para entregar num ponto mais com acesso mais dentro da cidade de Jaguariaíva, tá? Te prometo ainda essa semana. Hoje é quinta, amanhã com certeza eu já estou com o traçado pronto, ok? Perfeito, perfeito. Ó, a partir de agora a gente só aguarda, a gente quer mudar todas essas cores verdes aí, de preferência para amarelo, né? Mas isso é a vontade, isso não é a realidade. Não, E queremos enviar isso já resolvido para a TM, hein? ok, não, eu estou acompanhando a reunião aqui, ficou show de bola o traçado, tá? E o nosso aqui, eu vou te entregar um traçado bem legal para que eu possa entregar quase dentro de Jaguariaíva, para o pessoal de Jaguariaíva lá, e daí, em alinhamento com ele, a gente vai deixar bem jóia aí. Perfeito, Júnior. Eu estou muito orgulhosa dos Campos Gerais, estou assim, impressionada o tanto que vocês estão unidos e fazendo um trabalho, né, espetacular aí, mas eu vou ficar mais feliz aí, Carambeí, Jaguariaíva, por favor, vamos mandar completinho, que nossa senhora, aí ajuda demais a gente, mas estou muito feliz com o que eu estou vendo, viu, gente? Obrigada demais. Que bom, gente. Sempre foi assim, né? Juntos nós somos fortes, né? É isso aí. Bom, vamos dar continuidade então, né? Falando aqui em propostas para Arapoti, né? Não estamos falando ainda em trechos prontos, né? Como o Júnior bem colocou, então vai haver algum ajuste aí, né? Essas propostas que a gente... Bom, esse primeiro trecho acho que já podemos pular, acabamos de discutir, né? É o trecho então que vai conectar Joaquim Murtinho a Arapoti. E uma segunda proposta que nós passamos foi o trecho que sai de Arapoti e vai até o Parque Estadual do Cerrado, né? Que já está dentro, eu acredito, dentro do município de Jaguariaíva, né? Aí me perdoe se eu tiver qualquer erro de limite município aí. de Jaguariaíva. Perfeito. Obrigado pela contribuição aí. Então, é um trecho de 22,5 km, né? Um trecho que pode ser possível ainda fazendo caminhando, né? Já stretch assim, mas pode ser possível. E um trecho que fica bem tranquilo para fazer de bike, né? Então, um trecho que também vai passar somente por estradas rurais, um trecho tranquilo de se validar, né? Salvo se o Júnior tiver propostas melhores que essa, a gente altera o traçado, senão a gente só depende da validação da prefeitura para a gente mudar essa cor aí. Então, além desse traçado, ou melhor, finalizamos com esse traçado a partir de Arapoti. Esse traçado também vai fazer parte de Jaguariaíva, já que estamos já entrando no município de Jaguariaíva. Envio novamente todos esses traçados, então, depois da nossa reunião, para Arapoti e também para Jaguariaíva, tá? Então, falando no município de Jaguariaíva, reparem que a gente tem aí vários traçados verdes, né? Mas eles, apesar da cor verde, alguns já estão bem maduros, né? A gente já teve conversas com operadores locais, né? E a gente vê que tem a viabilidade, tem inclusive traçados aí que já foram trazidos para o caminho da Escarpa Devoniana, né? Em tempos outros já, né?
Então, traçados que já têm um grau de maturidade interessante, né? Então, quando a gente vai falar de Jaguariaíva, vamos entrar mais em detalhes aqui. Então, citamos novamente esse trecho que vem de Joaquim Murtinho, por baixo da Escarpa Devoniana, que a gente já havia comentado lá na parte de Piraí, né? E que vai acessar, então, através próximo do Parque do Vale do Codó, vai acessar o município de Jaguariaíva, né? Como a gente já comentou, um traçado de 42,9 quilômetros, que para esse momento, não havendo pontos de apoio em número suficiente, a gente não conseguiria validar como bimodal, mas como uma boa proposta para caminhada. E aí, quando a gente está falando, até já aproveitando, Jennifer e Júnior, para pontos em que a gente está comentando aqui que acaba sendo somente para bike, por não identificarmos pontos de apoio e tal, vale a pena a gente entender que camping selvagem também é ponto de apoio, né? Mas camping selvagem depende da anuência dos proprietários, e aí até aproveitamos esse momento que estamos em muitos aqui nessa reunião, para a gente ter como alguns cuidados do ponto de vista da sustentabilidade, né? Então, por exemplo, o camping selvagem geralmente não vai haver uma infraestrutura de sanitários, por exemplo, né? E então é interessante que a gente sempre pense em recomendar o uso do PupTube, né? PupTube, que aqui no Brasil acabou ganhando o nome de SheetTube, né? Ou Cacatubo lá na Argentina, né? Que é um tubo em que as pessoas vão levar as suas necessidades embora, né? Existe toda uma metodologia para o uso disso, né? E em muitos parques é exigido esse uso, né? Então, é interessante pensarmos também sobre a ótica da sustentabilidade nesses produtos aí que a gente está apresentando. A gente está falando de uma grande trilha de longo curso, mas cada um dos municípios tem a possibilidade também de explorar esses trechos que ganham essa chancela do governo do estado, que ganham a chancela da rede brasileira de trilhas de longo curso e que podem elaborar circuitos locais que podem também ajudar a monetizar esse caminho, né? Através do pedal com guias de bike, através de caminhadas com guias de caminhada, que podem ajudar conduzindo, então, esses visitantes, esses caminhantes, para esses atrativos naturais, para atrativos culturais e etc., né? Então, passado este percurso, vamos ao Caminho do Sertão, né? Que nos foi enviado por Jaguariaíva, não exatamente pela prefeitura, mas nos foi enviado por operadores daí da região, Jennifer. É um trajeto circular, né? De 47,6 quilômetros, que é possível se fazer de várias formas, né? É possível, por exemplo, se acessar através desse último traçado que a gente estava mostrando, de 40 e poucos quilômetros, e entrar-se, então, à esquerda, que já era o traçado, ou se entrar à direita e ir para o Santuário da Santa do Paredão, por exemplo, né? Então, esse é um caminho que vai circundar o Parque Estadual do Vale do Codó, né? Acaba sendo uma oportunidade bem interessante para se conhecer melhor a região e as ricas belezas cênicas que se tem aí, né? Esse traçado, ele também é percorrido exclusivamente em estradas rurais, então tem possibilidade de implementação imediata. Um outro traçado que a gente traz aqui é um desvio que sai, então, né, do Caminho do Sertão, indo até o santuário, né, da Santa do Paredão, e sendo possível subir, então, a Escarpa Devoniana, e tocando-se, então, por estradas rurais por cima, né? Acho que é só sexta. Não tem um carregador para me emprestar? Pois olha, qual que é o teu sistema operacional? Tem esse aqui, tá? iPhone, top. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, pessoal. Então, esse é um traçado de 25,8 quilômetros, que parte, então, do Caminho do Sertão, e que vai dar acesso à Tia Augusta, né? Eu não acredito que seja um ponto de apoio que se tenha lá, não estou lembrado, acho que o Benjamin, quando a gente conversou com o colega lá de Jaguariaíva, acho que não sei se o Benjamin lembra. Um restaurante, é um local que tem uma alimentação. Perfeito. Então, a gente vê assim, né, 25,8 que parte de uma possibilidade de camping no santuário aqui, Santa do Paredão. Então, quer dizer, seria interessante que houvesse mais ponto de apoio nesse entremeio aqui, né?
se na cachoeira da cabeceira, ou se tem outras cachoeiras em que é possível camping selvagem, pedimos essa ajuda daí para a Prefeitura de Jaguariaíva que nos indique, até aproveitando aí a presença também de várias prefeituras aí, para quem recebeu o nosso material em KMZ, nós estamos mandando, então, com o nome do município, e quando você abre esse material, ele está subdividido em pastas. A primeira pasta, ela contém só traçados. A segunda pasta, somente atrativos, e a terceira pasta, somente pontos de apoio. Então, assim, pedimos essa ajuda, temos pedido e continuamos pedindo essa ajuda, então, dos municípios, que são os detentores desse conhecimento, que nos ajudem informando, então, e colocando esses possíveis pontos de apoio dentro das devidas pastas, que aí a gente consegue, quem sabe, mudar aí alguns traçados para a cor amarela, que é aquela que desejamos, né? Que todos sejam bimodais, para que a gente possa, e onde não for bimodal, que a gente tenha uma boa possibilidade de bike e a pé, né? Para poder conduzir aí os nossos caminhantes. E um outro traçado que a gente tem, então, que é a continuação desse traçado que vinha de Arapoti até o Parque Estadual do Cerrado, e aí a conexão, então, do Parque Estadual do Cerrado até a parte urbana do município de Jaguariaíva, um traçado também somente por estradas rurais, com 15,9 quilômetros de extensão. Traçado também que permite implementação imediata. Sobre Jaguariaíva, queria abrir para considerações. Eu acredito que a gente vai verificar aqui, mas quando o que a gente puder colaborar, vamos estar colaborando sim. Maravilha, a gente agradece, Jennifer. Ok, então vamos seguir para o nosso último município mapeado, último, mas não menos importante. Guilherme, acho que antes da gente passar adiante ali, acho que é interessante, nesse conjunto ali de Arapoti e Jaguariaíva, a gente estabelecer um traçado que possa ser um trajeto principal e outros trajetos de acesso a atrativos, outros que tem caminhos que se multiplicam ali, que estão fazendo acesso aos mesmos locais em trechos diferentes, né? Então, esse refinamento vai ser importante para a gente traçar esses eixos principais e separar o que são os acessos secundários, né? Um circuito do município, essas coisas. Assim como a gente sugeriu ali para Piraí do Sul, nas reuniões com eles, criar aquele traçado, aquele circuito próprio, né? No desenvolvimento futuro. Perfeitamente colocado. É algo que a gente havia comentado na primeira reunião, né, nossa de Campos Gerais aí, sugerindo que os municípios sempre conversem com os municípios vizinhos para que a gente tenha uma ligação mais factível, né? E a gente entende que houve esse contato porque a gente não precisou, nesse sentido, quebrar muito a cabeça para trazer extremidades que não se conectassem, né? Então, a gente tem realmente extremidades que se conversam ou que permitem a conversa, né, uma com a outra. Então, é só um reforço mesmo feito aí para as prefeituras de Arapoti e Jaguariaíva, então, procurar trabalhar de uma forma coletiva aí para já dirimir esses detalhes aí. Partimos para Sengés, então, já estamos quase na divisa com o estado de São Paulo, né, gente? Então, Sengés, nós temos 2 traçados aqui para apresentar. Também estão na cor verde, também estão pendentes da validação por parte da Secretaria de Turismo. Então, o primeiro desses traçados é o traçado que liga, então, o restaurante da Tia Augusta ao Rancho Olho d'Água e Cachoeira Olho d'Água e tal, trecho de 7,5 km, trecho bastante curto, tranquilo para caminhada, né? Que eu não sei se temos ponto de apoio no sentido de pernoite aqui na Tia Augusta, né? Então, são detalhes que a gente precisa refinar também, e vamos pedir aí a ajuda dos municípios nesse sentido. Não sei se temos alguém de Sengés presente na reunião. Então, esse é o primeiro dos traçados. E o segundo traçado
mostrado aqui, é o traçado que liga, então, o Rancho Olho d'Água ao município de Sengés, né? Passando por mais atrativos, cachoeiras, né, e tal. Então, um traçado de 16,8 quilômetros, perfeitamente factível para ser bimodal, né? Para ser feito tanto de bike como caminhando, né? Não vemos aí muita complexidade, salvo se houver para o município de Sengés também, sugestões melhores vão ser muito bem-vindas, né? Essas sugestões aí a gente também já teve conversando com operadores da região, né? E já existe, então, algum grau de amadurecimento aí nesses traçados que estão sendo propostos. E aí, então, finalizado o Sengés, queria saber se alguém quer fazer alguma consideração sobre este município. E aí, não havendo nenhuma consideração, a gente deixa aberto para considerações gerais que vocês queiram fazer. A gente está aberto a ouvir. Guilherme, Benjamin, será que não é importante a gente colocar um prazo para ter esse retorno aí dessa validação dos municípios? Senão a gente não vai conseguir finalizar, né? Então, após esse evento aqui, eu já coloco logo ali no nosso canal no YouTube, né? Quem não pôde participar, a gente pede que assista, né? E também encaminhamos aí os traçados, né? Também. E aí a gente definir um prazo e uma forma devido a essas evolutivas para a gente dar como essa parte finalizada, né? O que você acha? Sim, importante. E aí eu acho que eu pediria ajuda da Tieme, inclusive, porque eu sei, Tieme, que estamos em débito contigo, sei que estamos atrasados, então precisava entender com a Tieme o que é possível a gente considerar em termos de prazo aí, porque a partir daqui, feitos os alinhamentos, então agora com as secretarias de turismo, a gente receber esses traçados que ficaram pendentes ou receber o aval das secretarias e já encaminhar. Então, eu sei que vocês estão fazendo um baita de um esforço e trabalho conjunto aí para conseguir fazer a entrega do pacote dos Campos Gerais, né? Eu acredito na dificuldade que vocês estão tendo nisso. Então, eu não vejo a necessidade de fazer a entrega do pacote completo, tá? Eu acredito que vocês entregando em partes, isso né, bem tranquilo assim, para a gente já inserindo. Até porque a gente está planejando fazer entregas pontuais, né? Então, a gente vai fazer 2 entregas agora, 2 lançamentos agora, 2 lançamentos daqui 2 meses. Então, conforme o município se sentir confortável, a região dele se sentiu confortável, né? O município e a região. E preparado para a gente fazer um bom lançamento, um bom evento, aí a gente faz, entendeu? Né? A ideia, lógico que a gente acelerar, porque como eu conversei com vocês, o ideal de um projeto desse tamanho é que a gente tenha esse planejamento de lançamentos constantes, para o projeto não se perder, porque, por exemplo, hoje a gente teve uma reunião do Piabiru e já né, foi validada a questão do projeto de lei que a gente está instituindo, para a gente conseguir ter recursos para dar todo esse apoio para vocês aí. Então, né, se a gente não tiver esse desenho, a gente vai ter que deixar o recurso, por exemplo, um outro ano. Então, quanto mais rápido a gente tiver as definições, mais fácil a gente botar no plano de trabalho daquele período, né, de orçamento, para poder acelerar. Então, na verdade, a pressa é muito mais, acredito, né, dos atores locais do que da gente. A gente quer, lógico, implementar o mais rápido possível, né, o máximo desse trecho, mas vocês podem ir entregando parcialmente aqueles que vocês já têm, nem que depois a gente faça pequenos ajustes dessa conexão, não vejo problema nenhum com relação a isso. Mas o mais importante realmente é vocês irem entregando para a gente, porque todo o restante a gente tem que, né, arrumar aqui. Então, a gente travou a complementação do site, porque não temos ainda todas as informações, né? A gente vai fazer um mapa interativo
com todos esses pontos atrativos, já referenciado, que o pessoal vai poder fazer os filtros, né, dos pontos de apoio e tudo mais. A própria demarcação, né, da quantidade de placas eu não consigo fazer, então a gente tem um número, né, X, eu não consigo fazer essa listação de compra, né, de placas, não consigo mandar, então a gente vai ter que pegar um recurso provisório aqui para poder fazer essa primeira etapa, porque eu não consigo fechar o pacote. Então, tudo eu dependo, lógico, de um número maior, né, desses retornos de vocês. Mas, para que quem se adiantou, né, não seja travado por quem ainda está ali precisando de mais tempo, eu acho que a entrega parcial é o melhor. A gente vai estruturando, depois se tiver que ajeitar uma coisa ou outra, mas a gente já tem a dimensão, a gente já consegue antecipar toda a parte aqui do estado, entendeu? Já começar a fazer a previsão dos eventos, como que nós vamos fazer, que tipo de evento a gente vai fazer, já faz o cadastro na rede brasileira, então a gente já começa a preparar tudo isso. Então o prazo, resumindo, é ontem. Mas vou deixar vocês confortáveis, né, para fazer quando tiverem, lógico, com a tranquilidade que tá, né, com o apoio de todo mundo, né, bem aceito por todos, né? A ideia é que o projeto venha com todos vocês felizes, né? A gente quer receber ele com vocês felizes, esse é o ponto. Sim, eu proponho que os que estão validados hoje, a gente já possa fazer esse repasse, né? A gente conseguiu concluir a reunião hoje com um conjunto de trajetos já pactuados, então acho que esses trechos a gente pode encaminhar e a gente não deixa de correr atrás dos demais e continuar com as validações, né? Mas acho que é importante a gente dar esse passo adiante para esses trechos que a gente conseguiu trabalhar até agora. Perfeito, perfeito. Perfeito, estamos alinhados. Então, amanhã, Tieme, a gente já envia aqueles que já estão validados, e aí esperamos, de repente, semana que vem, tudo aquilo que a gente já for recebendo desses em verde, que a gente for conseguindo mudar de cor, a gente já vai enviando como aditivos aí, tá? Maravilha, perfeito, perfeito, gente. Estou tão feliz de ver como vocês estão, né, trabalhando bacana aí. Eu não falei antes, mas o pessoal da Prefeitura de Carambeí pediu para a gente ir lá conversar com eles. Então, né, vocês perguntaram se tem resposta do pessoal. A gente tinha uma reunião amanhã, mas eu precisei desmarcar. Então, comecinho da semana, a gente vai lá, vai organizar certinho, vai conversar e depois a gente repassa esse retorno para vocês, tá bom? Perfeito, agradeço. Legal, pessoal. Bom, das secretarias de turismo, alguém quer fazer mais alguma consideração? Oi, caiu a conexão da Anne aqui, mas a gente só queria agradecer vocês e parabenizar vocês por esse belíssimo trabalho, né? E no que depender de nós, eu acho que de todos os municípios, a gente vai tentar sanar esses pequenos problemas, que eu prefiro chamar de pequenos, acho que a gente vai conseguir. E para a gente tentar consolidar esse projeto aí na sua plenitude, que é um projeto muito bom, né? Bem bacana. Mas, mais uma vez, parabéns para vocês, BC e o Benjamin. Valeu, obrigado. A gente agradece também, viu? Trabalhamos juntos nesse projeto aí. É um trabalho nosso, né? De todos os municípios aí dos Campos Gerais que se interessaram realmente pelo projeto. Termos uma trilha de longo curso aqui é muito bom para todo mundo, é bom para quem está caminhando, é bom para nós do turismo, né? Para todos os empreendimentos, é bom para os municípios, isso enriquece os nossos destinos, enriquece os Campos Gerais como um destino turístico, né? O Sandro está agradecendo o apoio, a gente agradece também, Sandro. Poxa, todo mundo aí nos recebeu muito bem e pudemos fazer um bate-bola bem produtivo aí com as secretarias de turismo. Foi muito bom. Até o momento aí a gente conseguiu trabalhar bem juntos aí. E olha que eu estou adorando esse fundo seu aí, que não é aqueles fundos falsos, é um fundo bem verdadeiro, de né, um apaixonado pelo turismo, pelas caminhadas, isso é bonito demais. A gente vai estar, né, no congresso lá em Goiás, pessoal, apresentando
o caminho do Piabiru, junto com o Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, a Rede Brasileira de Trilhas, e ICMBio, né? Então, a gente vai estar lá apresentando o Piabiru, vamos ter alguns representantes aqui do estado que o pessoal convidou a gente para falar, né, como que a gente está fazendo, o que a gente espera com isso depois dessa entrega, né, até onde a gente vai, que é só nesse momento, né, mais ativamente nesse momento agora para ajudar a impulsionar e depois só como suporte, mas considerando que a gente espera, né, que o projeto se consolide como um projeto de estado de longo prazo, realmente para trazer o desenvolvimento para regiões como complemento, né, de renda, como a gente espera dar esse apoio e garantir esses recursos, garantir, né, que esses projetos continuem. Então, a lei hoje foi muito bacana, muito bem aceita, depois a gente vai passar para todo mundo, para vocês poderem complementar com o que acharem, né, de opinião, mas a gente fez ela bem, bem simples, mas garantindo esses objetivos, a questão dos recursos, a questão, né, de todos os incentivos que a gente espera ter, incentivos fiscais para quem tiver, né, no Piabiru. Então, algumas coisas vão ser liberadas, a gente manda a minuta para vocês em breve, para vocês darem opinião, a gente vai ter anexos e tudo mais para, né, para todos opinarem. E depois a montagem de governança também, a gente vai fazer uma oficina completa com todos vocês, 1 ou 2, para a gente montar essa governança, estabelecer tudo bonitinho, para o caminho, né, se manter, de fazer provavelmente nessas governanças regionais, né, através das IGEs, mas a gente vai ter também uma ponte que é esse braço, né, com o governo para vocês terem mais facilidade aqui, né, no todo suporte que precisar. Então, obrigada, gente. Muito bom. Perfeito. A gente agradece também. Bom, pessoal, eu acho que estamos alinhados, então, né? Todos nós, todas e todos. Então, amanhã nos comprometemos, então, Tieme, a enviar para você, então, a versão final ainda não, né? Mas a versão atual. E esperamos enviar, então, já na próxima semana, aqueles municípios que a gente ainda tem os percursos em verde, e a gente espera já mudar essas cores aí. À medida que for mudando, a gente vai enviando, tá? Queria agradecer a participação de todas e todos aí nessa reunião, né? Sabemos que não foi fácil chegarmos nessa joia que temos na mão agora, e não acabou, né? É só o começo, né? Tem próximas fases. Para a implementação, a gente vai ter muito bate-bola para fazer, né? E vai ser bem interessante. Vai ser trabalhar com trilha. Eu, né, sou operador de turismo, trabalho com trilhas, sou apaixonado por isso, é sempre uma diversão para mim. Joia, Guilherme, obrigadão aí pelo empenho. Sei o Benjamin aí buscando aí os caminhos, né? Incentivando a gente também a traçar o caminho oficial ali, os caminhos locais também. Só tem que agradecer aí todo o empenho de vocês e também da Detour aí, todos os nossos companheiros aí das secretarias de turismo. Perfeito, obrigado. Grato. Luiz Alfredo está nos parabenizando aí pelo projeto, pelo profissionalismo. O projeto é de todos nós, viu? O projeto é de todos nós. Isso. Vamos carregar junto esse projeto aí, que é bom para todo mundo. É só o começo, né? Tem muito chão ainda. Tem muito chão. Bom. Legal, então, pessoal. Então, acho que podemos dar por encerrada, né, a nossa reunião. E a gente fica à disposição sempre, né? As secretarias de turismo, a TM, pessoal da Casa Civil. Vamos nos mantendo em contato. E amanhã a gente já está mandando para a caixa de e-mail, então, da TM aí o que a gente tem até o momento. Obrigado, Gabriela. Está dando os parabéns aí para a gente pelo trabalho. Valeu. Ansiosa, gente. Mandem. Pode deixar.